Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula, desta vez uma peça bem quentinha, que é esse colete aqui, ó, que eu trabalhei ele na lã. Depois eu vou passar a lista de materiais para vocês, tá, gente? Mas olha só que peça maravilhosa. Eu sempre coloco as fotos no vídeo anterior aí, né, para vocês verem como as peças ficam no corpo. E esse daqui eu amei, gente, olha só o ponto trabalhado, tanto que fica perfeito. Fica muito diferenciado e é um ponto bem simples, vocês vão ver o tanto que é fácil confeccionar essa peça aqui, ó. E fica linda, né, gente? Fica um ar, uma elegância, o look fica muito perfeito. Olha só, as costas dele é praticamente a mesma coisa, tá bom? Aqui tem até que esconder os fiozinhos ainda, mas as costas é praticamente a mesma coisa. E aqui na barra eu faço uma barrinha diferenciada, né? Pra dar um acabamento mais bonito pra peça. Então é isso, quem ainda não é inscrito, se inscreva aqui no meu canal, ative as notificações, porque eu já tenho mais 2 peças pra trazer aqui pra vocês, tá? E também deixe o seu joinha para que eu saiba que vocês estão curtindo, né? Estão gostando aí das peças que eu tenho trago aqui pro canal para vocês, gente. Então agora vamos para a nossa lista de materiais. Então, como eu já havia mencionado para vocês, eu utilizei lã nessa minha peça, escolhi o fio, né, a lã molete da Círculo de 100 gramas. Para o meu tamanho, gente, que eu considero um tamanho P, eu precisei comprar 3 novelos, viu? 3 novelos de 100 gramas dessa lã aqui, e ainda sobrou, olha só, essa quantidade de fio. Uma quantidade muito boa, aliás, dá pra fazer bastante coisa aqui nela ainda. Mas enfim, para quem for fazer um tamanho, então, PM, 3 novelos serão suficiente. Para quem for fazer maior, um tamanho G, eu indico comprar 4 novelos, tá bom? Utilizei aqui a agulha 3 milímetros, mas vocês podem utilizar a agulha que vocês mais se sentirem confortáveis para fazer. A 3 milímetros foi a que eu gostei, a que eu me adaptei melhor. Porque olha só, gente, aqui na embalagem indica a 2 e a 2,5. Porém, eu comecei a fazer ali e não gostei. Aí eu falei, vou com a 3 milímetros que ficou melhor. Fiquei mais confortável no manuseio ali, né? Então, é isso. Para quem quiser fazer com fio de algodão, pode fazer, vai dar certo também, tá? É uma peça muito linda, super versátil, então vocês podem adaptarem para linha e fio que vocês acharem melhor, tá bom? Aí agora nós vamos dar início, né? Antes de iniciar, de passar as medidas para vocês, se vocês precisam, eu gosto de informar aqui como que a peça é feita, tá, gente? Ela não é um top-down, ela é iniciada por baixo aqui, tá? A nossa base de carreirinhas de correntinha inicia aqui por baixo e ela é feita circular até o momento aqui, ó, da cava, tá bom? Aí depois nós subimos aqui, fazemos as diminuições necessárias da golinha e aqui, ó, gente, a união é feita em ponto baixo, tá? Da frente com as costas, tá bom? Então, o que que vocês vão precisar como medida aí? O que que eu fiz, né, como medida para mim, gente? Eu tirei a medida, a circunferência do total do meu busto, tá bom? Foi com base nessa medida aí que eu fiz, que eu dei início às minhas correntinhas aqui, ok? Então, vamos lá, né? Antes de iniciarmos a nossa peça aqui, passar medidas para vocês, gente, eu gosto de explicar como que ela é confeccionada, tá? Não é um top-down, ela é confeccionada aqui, ó, iniciada por baixo, olha só a nossa base de correntinhas aqui, e vou seguindo, subindo as carreirinhas sentido, né, aos nossos ombros, certo, gente? Olha só. Então, aqui, o que vocês vão precisar de medida? Do comprimento do corpinho, né, da nossa blusa, do nosso colete, até a cava aqui, tá bom? Olha só, eu vou pegar minha fita aqui pra vocês verem quanto que ficou o meu. Depois eu passo a quantidade também de carreiras, tá? Então, da minha base aqui, onde eu inicio a minha peça, até o momento da cava, deu uma quantidade de, olha só, deu uma medida, na verdade, né, de 23 centímetros de corpinho aqui, tá bom, gente? E eu vou informar também a quantidade de carreiras conforme a gente for fazendo, tá? E a largura.
A largura da minha peça, olha só, eu iniciei com base na medida da circunferência do meu busto, tá bom? Então, vocês podem tirar aí como base o busto de vocês também, que deu um total aqui, ó, olha só. 39 vai dar o quê? 80 centímetros, né, de busto. Então, é isso, viu, gente? São essas as medidas que eu tiro aí. Eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês terem uma ideia, pra vocês relembrarem o comprimento, né, do corpinho da minha peça. Mas como eu faço pra mim, eu vou fazendo e vou colocando no corpo e vendo se tá o tamanho que eu gosto, se eu quero mais comprido, se eu quero mais curto. Mas no caso, se vocês forem fazer pra alguma cliente, aí vocês tirem essa medida do comprimento que elas querem, né? No caso da onde vai, ali de baixo, né? Provavelmente o meu ficou mais ou menos no rumo do umbigo. Isso, ficou bem no rumo do umbigo, essa minha peça. Do umbigo até ali onde vai começar, né, as diminuições para cava, que é essa medida aqui. Que no meu caso deu 23 centímetros, como eu mostrei para vocês, tá? Então, são essas duas medidas que vocês precisam. Comprimento da peça e largura aqui do busto, circunferência do busto, ok? Foi assim que eu fiz a minha peça. Então, vamos pegar a nossa lã para dar início. Bora iniciar então, né, gente? Olha só, como eu vou iniciar uma nova peça aqui, eu peguei essa lã que eu já tinha aqui em casa guardada para fazer essa peça aqui junto com vocês. Cadê a ponta? Aqui. Ah, a referência dela, para quem gostou aí, é a 0541. Acho que vai ficar lindo nessa tonalidade aqui de azul, viu, gente? Imagina com uma camisa branca, uma calça jeans clara. Fica muito lindo o look aí com esses coletinhos. Eu achei tendência. Mas então, vou utilizar essa cor aqui com vocês. E para nós iniciarmos aqui, gente, nós vamos fazer nossa base de correntinhas sendo múltiplas de 2. Então, vocês vão fazer 2 correntinhas, mais 2 correntinhas, mais 2 correntinhas, até dar o total aí, né, da circunferência do busto de vocês. Ok? Então, eu vou fazer as minhas quantidades aqui necessárias e volto pra gente dar continuidade. Tá bom? Gente, muita atenção aqui nessa parte, porque referente a isso que eu vou explicar aqui agora é o que eu mais recebo de dúvidas aí nos comentários. Bruna, você estica a correntinha inicial? E, gente, eu não estico, tá? Eu faço normalmente minhas correntinhas iniciais aqui. Olha só, nem muito folgada, nem muito apertada, normal, tá? Aí, para essa peça em específico, eu desconto algumas quantidades em centímetros, sim. Tem peça que exige, tem peça que não. Vai de gosto também, gente. Para essa peça aqui em específico, eu quero ela mais justinha ao meu corpo. E como o crochê, ele cede, então eu desconto um pouquinho, né? Igual, para esse daqui, ó, eu vou descontar 15 centímetros. Fiz minha quantidade aqui, ó, total de 80 centímetros de correntinhas bonitinho. E vou descontar essa quantidade aqui, ó, 15 centímetros, gente. Geralmente, em média, 15 centímetros que eu desconto, tá? Então, aqui, ó, se eu tinha 80, agora eu não tenho mais. Eu vou desmanchar esses 15 centímetros aqui pra ficar a quantidade boa aí pra minha execução da minha peça. Mas caso vocês gostem, né, da peça de vocês mais folgadinha no corpo, gente, não precisa fazer isso, tá? Eu faço porque é o caimento desejado que eu quero para a minha peça, ok? E como o crochê cede, né, ela ficaria bem mais folgada se eu não descontasse esses pontos, ok? Então, feito, né, as correntinhas iniciais aí. E para medir também, gente, outro detalhe, eu não estico a correntinha para medir a quantidade em centímetros não, tá? Já me perguntaram aí nos comentários se eu estico ela assim, eu não estico, eu meço ela assim, ó, normal, tá? Eu sempre meço as minhas correntinhas normal, sem esticar, sem fazer nada. Aí, então, feitas as correntinhas, nós vamos unir as duas laterais aqui, ó. Tá? Eu fiquei, gente, com um total de 124 correntinhas. Eu contei aqui para informar para vocês, porque tem que ser uma quantidade par para o nosso motivo, né, ficar bonitinho ali. Então, inseri aqui minha agulha nessa primeira, deixa eu tirar essa fita aqui. Inseri minha agulha nesse primeira
correntinha. Nós vamos fechar, né? Tomando cuidado, gente, pra ficar bonitinho assim, ó. Não pode ficar torcida, não, nosso início. Aí, aqui, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, nós vamos fazer 3 correntinhas para simbolizar um ponto alto, tá? Olha só, vai ficar assim. Aí, agora aqui, ó, nós vamos fazer um ponto alto para cada ponto, para cada correntinha de base, tá? Então, eu já fiz aqui agora eu vou pregar esse próximo fiozinho aqui, eu sempre pego esse fiozinho de cima mesmo, tá, gente? Pra fazer os pontos altos. Então, aqui eu fiz vou fazer um ponto alto para cada correntinha de base, até o final, tá? Aqui não tem segredo, não, é bem simplesinho mesmo. Aí, chegando lá no final, gente, vocês só contem os pontos altos, né? Antes identificar o erro aqui na primeira carreira do que lá quando a gente iniciar os motivos de verdade. Vocês contem para verificar se tá certinho, né? A quantidade para aí que nós precisamos para nossa peça, tá? Olha só. Vai ficando assim. Aí vocês vão contornar, eu vou contornar o meu e a gente volta. Após fazerem aí o último ponto alto, né, da carreira, no caso aqui o meu deu 124 pontos altos, lembrando que tem que ser par, a gente vai alinhar aqui, ó, bem bonitinho para as duas partes ficarem aqui no circular, tá? E a gente não prender torcido, porque aqui, ó, nessa terceira correntinha nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Vai ficar assim, ó, nossa emenda aqui. Tá? Aí, agora, gente, vocês vão subir 3 correntinhas. E agora, nós vamos começar esse trabalhado aqui, ó, que é esse ponto alto em relevo intercalado com um ponto normal. Então, essas 3 correntinhas que nós subimos é nosso ponto alto normal. E o ponto alto em relevo nós vamos fazer dessa forma, olha só, lacei a agulha, passei a agulha por trás desse ponto de base, peguei o fio e vou fazer o ponto alto, tá? Agora, aqui no próximo, olha só, lacei a agulha em cima desse ponto alto aqui, nós vamos fazer um ponto alto. Laço a agulha e o próximo a gente pega aqui por trás desse ponto alto da base, certo? Então, vai ser sempre assim, um ponto alto sobre ponto alto normalmente e um ponto alto pegando ali, ó, por trás do ponto alto da base, tá bom? Vai dar esse efeito aqui, ó. Ele fica mais evidente conforme a gente vai fazendo as próximas carreiras. Eu vou fazer até o final e volto com vocês. Chegando ao final desta carreira, gente, olha só, fiz aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto normal. E o último meu aqui, ó, vai ser em relevo, tá? Aí, a gente vai finalizar aqui com um ponto alto e prende aqui, ó, nessa terceira correntinha com ponto, né, baixíssimo, para fechar aí a carreira circular. Olha só, gente, como que vai ficar o lado direito e o lado avesso. Aí, aqui nós vamos subir 3 correntinhas novamente e fazer o mesmo processo que nós já fizemos na carreira anterior. Aqui, ó, onde nós passamos, né, fizemos o ponto alto em relevo, nós vamos fazer novamente. Tá? E agora aqui, ó, o próximo ponto alto normal. Próximo é em relevo, passando o fio por trás, né, do ponto alto da base. E o próximo, normalmente. Essa daqui, gente, é a terceira carreira. Então, vocês vão fazer essa terceira carreira e mais uma em cima, no total de 4 carreiras, tá? Sendo esse mesmo trabalho aqui. Ok? Então, eu vou fazer essa minha terceira e a quarta carreira, porque aí eu já volto pra gente iniciar o nosso próximo trabalho, que vai ser diferente, né? Porque nós estamos fazendo esta barra aqui, ó. Estamos fazendo esta barra e depois nós vamos, então, eu já vou voltar com ela pronta pra gente iniciar esse trabalho aqui, tá bom? Cheguei aqui na minha última carreira, né? Ficamos com um total de 4, gente. Olha só, 1, 2, 3, 4 carreiras. E agora, eu vou fechar esse meu último ponto alto aqui, ó, com um pontinho baixíssimo nesta correntinha aqui, ó, na terceira correntinha, tá? E aqui, nós vamos iniciar outro trabalho, fazendo
3 correntinhas, laça a agulha e nesse mesmo ponto aqui da base, gente, onde nós subimos as 3 correntinhas, nós vamos fazer outro ponto alto, tá bom? Então, vão ser 2 pontos no mesmo pontinho. Aí, agora, nós vamos laçar a agulha, nós vamos pular esse ponto aqui, tá? E vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro deste próximo, que é o ponto alto sem relevo. Vamos fazer um ponto alto, laça a agulha e dentro desse mesmo pontinho da base, vamos fazer outro ponto alto. E teremos esse resultado aqui, tá? E nós vamos fazer novamente. Vamos pular esse ponto da base e fazer 2 pontos altos nesse daqui. Olha só. Fiz um ponto alto, laça a agulha e dentro do mesmo pontinho, outro ponto alto. Essa nossa primeira carreira vai ser todinha assim, tá? Então, eu vou fazer o meu aqui e volto pra gente iniciar a segunda carreirinha. Faltando um lequezinho aqui pra finalizar, né, a nossa carreira, olha só, vocês vão fazer, né, aqui normalmente, 2 pontos altos. Dentro do mesmo pontinho de base, o meu finalizou bem em cima desse daqui, ó, sem ser o de relevo, né, como a gente já tava fazendo. Aí, agora, nós vamos prender com um ponto baixíssimo aqui, pegando na terceira correntinha, certo, gente? Aí, agora, vocês vão andar aqui pra dentro desses 2 pontos altos. Olha só, fazendo um ponto baixíssimo aqui no meio deles, tá? A gente caminhou aqui pra dentro pra subir carreira, fazendo 3 correntinhas, laça a agulha e agora nós vamos fazer um ponto alto aqui dentro também, tá? Entre um ponto alto e outro aqui. Então, aqui ficam 2 pontos altos, dentro desses 2 pontos altos de base aqui. E aqui também, olha só, gente, a gente vai pegar entre um e outro. Não é nesse buraquinho aqui do ponto, não. É entre um e outro, literalmente. Olha só, porque tem esse local aqui onde a gente vai, né, colocar os 2 pontos altos. E tem esse outro aqui, ó, que é aquele das correntinhas aqui. Mas nós vamos fazer 2 pontos altos aqui dentro, pra dar aquele efeito da nossa peça. Olha só, vai ficar assim. E aqui, ó, nós vamos fazer isso em todos os lequezinhos, né, de base, gente. Fazendo 2 pontos altos, laça a agulha. Não faz nenhuma correntinha de intervalo de um pro outro. Não tem correntinha aqui nesse trabalho, gente. Só ponto alto mesmo. Olha só aqui, ó. Entre um ponto alto e outro, mais 2 pontos altos. Tá? E é isso. Toda a nossa carreira é somente isto. 2 pontos altos, mais 2 pontos altos dentro de cada conjuntinho de leque aqui, ó, da base, tá bom, gente? Então, é isso, eu vou chegar lá no final da carreira e volto com vocês. Voltei aqui, gente, após finalizar, né, essa nossa segunda carreirinha desses lequezinhos de pontos altos. E agora, gente, olha só, fiz meus 2 últimos pontos altos, né, dentro daqui da carreirinha anterior, e agora nós vamos prender aqui, ó, na terceira correntinha com um ponto baixíssimo, né, para unir aqui essa lateral. Feito isso, nós vamos caminhar para dentro desses 2 pontos altos aqui, gente, com um ponto baixíssimo também. E subir 3 correntinhas, laço a agulha, aqui dentro novamente, mais outro ponto alto, pra gente formar assim o nosso primeiro lequezinho aqui dentro desse de baixo da base. E vamos para o próximo leque aqui, fazendo novamente 2 pontos altos inseridos aqui dentro desses lequezinhos. Laço a agulha aqui, ó, vou pro próximo ponto, 2 pontinhos altos da base, né? Insiro a minha agulha bem aqui no centro e faço mais 2 pontos altos. Olha só como que vai ficando o nosso trabalho. Laça a agulha dentro do próximo leque, 2 pontos altos, tá? Então, sempre lembrando de pegar aqui dentro e não aqui em cima do ponto. Aqui dentro, entre um e outro, tá bom? Então, é isso, gente, olha só. Vocês vão fazer... Agora, o nosso trabalho, ele vai ser só essas carreirinhas. Então, quando vocês chegarem aqui, vocês vão subir
Vão fechar, né, com ponto baixíssimo, caminhar aqui pra dentro com ponto baixíssimo e subir 3 correntinhas para irem para a próxima carreira, tá? Aí, aqui, ó, vocês vão crescer quantas carreiras vocês quiserem para a peça de vocês. Como eu informei aqui no comecinho da videoaula, essa base minha aqui, ó, ficou ali na direção do meu umbigo, sabe? Bem no rumo do meu umbigo. Essa faixinha aqui ficou, tá? Aí, vocês podem fazer o comprimento que ficar melhor pra vocês. Na minha peça, gente, deu 20 carreirinhas desse trabalho aqui de 2 pontos altos, viu? Que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, dessa base, dessa primeira carreira até a última, aqui, ó, deu 20, total de 20 carreiras. Aí, que é o momento ali onde eu comecei a diminuição pra minha cava, né? Onde vai os braços ali do colete, tá? Então, é isso que eu vou trabalhar aqui, depois eu volto com vocês para ensinar essa diminuição aqui, que é bem simples, bem facinha também. Olha só aqui então, pessoal, fiz todas as carreirinhas, né, que eu quis para minha peça antes de iniciar ali as diminuições para a cava da nossa blusa. Do nosso colete, né? Eu optei por fazer menos carreirinhas, porque eu quero uma peça desta vez um pouquinho mais curta, tá? Eu optei, então, por fazer ele mais curtinho ali no comprimento. Por isso que é bom, gente, nós podemos, né, trabalhar os nossos vestuários desta forma, conforme os nossos gostos. E poder variar também, é legal demais. E aqui, gente, deu um total de 10 carreirinhas, viu? Olha só. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquele meu outro coletinho, o cinza, como eu já havia contado com vocês, dá um total de 20 carreiras antes de iniciar essas diminuições aqui. Aí, nesse meu aqui, como iria ser o mesmo trabalho, eu optei por fazer um pouquinho menos de carreiras para ficar um coletinho diferente aí, para poder inovar, mas seguiria o mesmo trabalho, tá, viu, gente? Retinho, do início ao fim, sem aumentar e nem diminuir nada aqui nas laterais. Aí, agora, eu vou voltar na próxima videoaula com vocês fazendo as diminuições da cava, tá? Então, agora vocês vão fazer esse comprimento aqui ideal para a peça de vocês. E eu volto pra gente dar início aqui e finalizar o nosso coletinho, ok, gente? Eu não vou finalizar aqui agora porque, pra mim, uma videoaula muito extensa fica ruim de trabalhar, para subir pro canal também fica muito pesado, tá? Por isso que eu vou vir trazer a finalização desse colete numa próxima aula, ok? Já já eu libero então. Um beijo e até a próxima, gente!